Depois dessa aula da professora Helena, resta muito pouco para falar sobre embalagens em geral. E já sabia disso, da qualidade dessa aula, e então a gente vai ficar um pouco mais focado sobre as embalagens clássicas. Completando os 120 dias, 4 meses de home office, estou vivendo uma experiência que antes eu não tinha no dia a dia, de compras de supermercado e de receber alimentos, enfim, food service, delivery aí. E a gente percebe, então, como essa preocupação permeia toda a sociedade, e particularmente aqui falando do meu caso, a gente vai no supermercado, enfim, com máscaras, com todo cuidado, chega, já tira o sapato, enfim, já higieniza as mãos, e aí tem aquele monte de embalagem, né? O que fazer com elas? Será que elas estão contaminadas ou não? Enfim, aí a gente começa uma verdadeira operação aqui em casa, né? Desembala das sacolas, higieniza embalagem por embalagem, aquelas plásticas a gente utiliza o álcool 70%, passa um pano, enfim, elas ficam quase em quarentena ali no período de limpeza e higienização, antes de entrar para os armários, para a despensa, para a cozinha, enfim, para dentro da nossa casa, né? Eu imagino que quantas pessoas não acabam fazendo isso, né, no seu dia a dia. A mesma coisa, eu passei a experimentar mais os pedidos de refeições, né, o food service, o delivery, e às vezes elas chegam numa embalagem de papel, às vezes numa embalagem mais complexa, sempre adequada, né, aquele produto que ela está embalando, aquele alimento que ela está embalando, o plástico, enfim, e uma sacola, né? Então, a primeira providência é receber aquela embalagem, separar a sacola, e aí? Será que essa embalagem que contém o alimento aceita uma higienização prévia, né, com álcool? Será que esse álcool não vai amolecer se for papel? Enfim, é bastante complicado, né? Eu, particularmente, estou vivenciando isso e imagino que muitos da audiência também estão, né? Então, depois dessa introdução, falando um pouquinho da minha empresa, a empresa se chama Res Brasil, e ela foi fundada em 2000, quando a gente descobriu que no mercado já existiam tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis ou plásticos compostáveis. Existe alguma diferença entre esses dois conceitos, né? Posteriormente, também, a mesma empresa que nós representamos, ela desenvolveu tecnologias na forma de um aditivo para a produção de embalagens plásticas, e essas embalagens plásticas características antimicrobianas de amplo espectro, não é? Que protegem não somente contra bactérias, mas contra fungos, algas, mofo, bolor, não é? E, enfim, então, e o bacana de tudo isso é que ela pode ser somada numa mesma embalagem, tanto a característica de biodegradabilidade, quanto a característica de proteção à saúde, né? Afinal de contas, aquela embalagem que a gente compra, aquele alimento que nos é entregue pelo delivery, né? Aquela refeição, ela foi manipulada, aquela embalagem entrou em contato, né? Aquela superfície entrou em contato com muitas mãos, né? Algumas dessas mãos podem estar contaminadas, desde com bactéria, fungos ou vírus, né? O tema mais atual hoje é o vírus. Então, a nossa representada, a empresa inglesa Symphony, né, que é a detentora dessas tecnologias que nós distribuímos aqui no Brasil para a indústria plástica local, né, traz esses aspectos positivos, né, principalmente quando a biodegradabilidade é necessária para aquilo que é muito descartado, infelizmente, inadequadamente, né?
basta uma volta no quarteirão, um pequeno passeio para a gente ver a quantidade de embalagens, em geral, mas o que chama mais atenção são os plásticos, né? Abandonados no meio ambiente, né? Como lixo, e dali que raramente serão coletados e destinados a um aterro ou a reciclagem. Então, a nossa tecnologia, que a gente chama de D2W, em determinados tipos de plástico, ela biodegrada esse plástico em conformidade com normas. O bacana ainda é que esse plástico continua sendo reciclável enquanto ele existir, né? Então, agora a gente consegue somar ao que a biodegradabilidade, que já existia, já existe há mais de 20 anos aqui no Brasil, produzido por todas as empresas de embalagem plástica com a nossa tecnologia, agora é possível adicionar o D2P, né? Aí a série do aditivo D2P, um aditivo que é adicionado a 1% apenas na produção das embalagens convencionais, tanto em polietileno, quanto em polipropileno, em PET, nylon, e até mesmo em tintas, assim como em equipamentos de proteção individuais, por exemplo, máscaras, gorros, luvas, enfim. E a grande notícia, hoje eu acordei com uma notícia fantástica vindo da Inglaterra, é que essa tecnologia D2PAM foi incorporada em filmes plásticos e testada contra o coronavírus, com uma eficácia de mais de 99%, para ser mais exato, 99,64% de eliminação do coronavírus da superfície daquele plástico. Portanto, é possível hoje determinadas embalagens de delivery, né, de alimentos, embalagens que a gente acaba trazendo do supermercado, superfícies onde a gente toca, paredes que podem ser pintadas com tintas com essa tecnologia, máscaras, luvas, enfim, proteger a saúde de todos contra a contaminação cruzada, o que já era eficiente antes, né? Contra bactérias, algas, etc. Hoje, comprovadamente, isso em primeira mão, a audiência é a primeira a saber sobre a eficácia desse plástico antimicrobiano, a eficácia contra o coronavírus. Nessa tela, vocês vão poder ver o que já estava sendo comercializado no exterior, né, que são aqueles filmes de fechamento, esticáveis, enfim, que você pode usar na sua residência, mas também você pode usar na proteção de máquinas de cartão de crédito, né, onde várias pessoas acabam digitando lá sua senha e também, enfim, em vários tipos de superfície, não somente embalagens, né, o produto continua sendo reciclável, né, porém, a combinação entre a biodegradabilidade e a capacidade de proteger contra a contaminação cruzada torna o produto único e primeiro no mundo. No Brasil, a gente já comercializava, mandava industrializar por uma empresa de luvas, e a gente já comercializava luvas com essas características. Aqui vocês vão poder ver, né? A gente desenvolveu uma marca Dr. Antigerme, junto com a biodegradabilidade. E agora, a partir de hoje, a gente vai lançar outros produtos, assim como tornar essa tecnologia antiviral acessível a toda a indústria plástica brasileira. Portanto, os restaurantes, as indústrias de alimento, todo mundo que usa embalagem plástica terá, a partir de hoje, acesso a essa tecnologia, acesso ao aditivo para a produção de embalagens que a gente chama que promovem a saúde circular. Outra coisa muito importante a destacar é, puxa, os olhos não veem, né, se aquela embalagem, se aquele produto contém ou não um aditivo, né, que protege contra os vírus, bactérias, etc. Existe, no slide anterior, na tela anterior, mostrada aí, existe um aparelho específico que em 90 segundos é capaz de testar e confirmar se aquela embalagem
contém a tecnologia antiviral, antimicrobiana e biodegradabilidade. Ok? Quanto à embalagem em si, a escolha da embalagem, a aula da professora Helena foi super elucidativa, né? A embalagem melhor é aquela mais adequada, né? Aquela que atende ao que é preciso como proteção do alimento, entrega, que não vaze, que possa ir ao forno de micro-ondas ou ao freezer, selável, reutilizável. A gente procura sempre promover a reutilização das embalagens, por isso a gente insiste com a indústria de embalagens que sempre façam produtos de qualidade, que possam ser reutilizados e não imediatamente descartados. Claro, sempre promovendo a economia circular através da reciclagem de um produto que possibilite dar acesso, que possibilite ser criado um novo produto a partir daquele plástico reciclado. Né? A análise de ciclo de vida é muito importante, porque é uma ferramenta que mede todos os impactos de produção de um determinado item, e no caso, a embalagem, e gostaria de destacar que, segundo a análise de ciclo de vida realizada em embalagens biodegradáveis feitas com a nossa tecnologia D2W, elas são 75%, o resultado dessa análise de ciclo de vida mostrou que são 75% melhores do que as embalagens comuns de plástico, ou até mesmo as embalagens compostáveis, quando existe a possibilidade de descarte incorreto no meio ambiente, que é o que, infelizmente, a gente vê, né? Nas minhas caminhadas diárias aqui nas redondezas, como eu disse, em home office, e cumprindo as medidas de prevenção e combate ao coronavírus, eu tenho me deparado com uma quantidade enorme de máscaras jogadas no chão, né? As máscaras parecem ser os novos canudos, as novas sacolas, enfim. Vamos proibir agora as máscaras? Não, acho que é possível. Educação, resolver esse problema do descarte incorreto, porém, nenhuma sociedade no planeta conseguiu resolver 100% aquele descarte incorreto de produtos plásticos. Para isso, as nossas soluções, nossas tecnologias contribuem para que, se aquilo, infelizmente, for incorretamente descartado no meio ambiente, aquela embalagem vai biodegradar, sem resíduos nocivos ao meio ambiente, restando água, biomassa e dióxido de carbono, em conformidade com normas, não é? E agora, com essa grande novidade aí, da capacidade de destruição do vírus. Basicamente, era isso que eu tinha para passar informações. Acho que é muito mais agora um bate-papo aí, respostas que possa atender um pouco. Perfeito, obrigado. Eu coloquei também aqui na tela o contato do Eduardo, depois eu vou colocar novamente também, né? Porque esses painéis ao vivo também servem para networking, né? Então a gente disponibiliza aqui e vocês podem manter contato aqui direto, depois vou colocar aqui no chat também, né? Para continuar aquilo que a gente desencadeia hoje na live, né? Perguntas diretas, questões que envolvem a sua solução do momento, né? Como detectar situações das embalagens e das escolhas, né? Então, justamente, estou colocando aqui os contatos, visando essa continuidade, né? A gente só desencadeia o início. E colocar uma questão, professora Maria Helena, me parece que hoje, né, a gente percebe que, digamos assim, as embalagens, né, eu já ouvi de gente, cidadãos comuns, a preocupação, puxa, mas como aumentou o e-commerce, como aumentou o delivery, né? Então, como estou tendo muito mais resíduos na minha residência, né? E, então, isso impacta, né? As pessoas vão perceber. Então, me parece que contar a história da sua embalagem, do que ela é feita, né, do que ela é constituída, né, o que ela impacta, a melhor maneira que ela pode ser dispensada, o que vai acontecer com ela depois do meu consumo, né, quando eu jogar ela nos resíduos, né, no lixo e tal.
isso passou a ser uma informação também relevante, por isso que tem que ter critério, seleção, para poder ter uma história razoável para contar, né, para que o consumidor possa se engajar sem receio. E até essa história ser contada pode gerar um valor, né, do marketing, daquela marca, daquele estabelecimento. Tem que ser pensado nesse sentido, professora Maria Helena? Exatamente, eu acho que é um ponto super importante, né? Você usar a embalagem para passar esse tipo de informação, você vai estar contribuindo para educar o consumidor, tá? Que muitas vezes o consumidor é bombardeado por informações, não sabe exatamente, sabe, tipo, em quem acredita, né? Não, essa embalagem é reciclada, não é reciclada, onde é que eu coloco, né? Então, passar essas informações, ter essas informações na sua embalagem é muito importante. Eu acho que é um ponto que passa credibilidade para você e você está fazendo aí, está trazendo um benefício para o seu público. Não sei se alguém já reparou que as embalagens da Nestlé, elas estão vindo agora com uma parte no rótulo, né, dizendo se tem material reciclado, se a embalagem é reciclada. Então, é um tipo de informação, até se alguém tiver um produto comprado recentemente, dá uma olhadinha e ver como que está sendo usado isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, é nesse caminho mesmo que nós temos que ir. Ok, obrigado. Tem uma pergunta aqui que eu já vou colocar. A pergunta é do chefe Marcelo Pinheiro, que hoje está lá no Royal Palm de Campinas. Tem embalagem para micro-ondas? Essa tem uma boa resposta para isso? O que a gente pode ajudar na informação? Tem embalagem para micro-ondas, né? Tanto para produtos que não precisa, por exemplo, vamos dividir a embalagem de micro-ondas para 2 tipos de produtos. Você tem aquela embalagem tipo para pipoca, né? O que tem na embalagem para pipoca? Ela tem um heat susceptor, que seria uma camada de alumínio bem fininha, que vai concentrar o calor e fazer com que a pipoca estoure, tá? Então, isso aí foi usado há alguns anos atrás para alguns produtos que iam para o micro-ondas e precisavam de crocância, se não me engano, da BRF, alguma coisa assim, tinha um sanduíche, né? Então, esse é um tipo de embalagem para micro-ondas. O outro tipo de embalagem para micro-ondas são aquelas embalagens de lasanha que a gente tem, que é um material celulósico, né, com um determinado recobrimento, e ele aguenta bem. Né? Então, existem, sim, embalagens adequadas para micro-ondas. Eduardo, quando a gente fala hoje num plástico biodegradável, né, que a gente sabe que esse setor do plástico é um setor muito sensível, tem um volume extraordinário em vários processos dos alimentos, né, até chegar ao delivery. O delivery é mais um processo que, em muitos momentos, envolve o plástico. Hoje, quando a gente fala biodegradável, nessa categoria, tem diferenças de tempo de vida do que é biodegradável, como ele se dilui? Como é que a gente pode explicar um pouquinho isso? Se existem mais ou menos biodegradáveis e o impacto deles durante anos, digamos assim, o tempo. Normas, não é? E essas normas levam em conta onde essa embalagem foi parar, onde essa embalagem plástica foi parar. Então, por exemplo, nós temos resinas plásticas que produzem embalagens plásticas compostáveis, ok? O que é uma embalagem plástica compostável? É aquela que, destinada a uma usina industrial de compostagem, ela se transforma 90% dela em CO2 num prazo máximo de 180 dias, não é? Agora, ser biodegradável em outro ambiente, em ambiente aberto, onde reside o problema do lixo plástico, né? Que é na superfície do solo, nas nossas praias, nos mares, é diferente. A norma é outra, outro número de norma, que também mede a degradação, a biodegradação e a ausência de resíduos nocivos.
porém os tempos são diferentes. Enquanto um plástico compostável vai biodegradar numa usina de compostagem em 180 dias, né, virando 90% da sua estrutura, tornando em dióxido de carbono, os plásticos biodegradáveis em meio ambiente aberto não necessariamente biodegradam em tão curto período de tempo, de 180 dias, mas certamente em muito menos tempo do que os plásticos convencionais. Então, depende de onde ele vai parar para que se aplique a norma adequada. Compostagem é uma coisa bem diferente de biodegradação em meio ambiente aberto.